O Ser Absoluto, a entidade mais poderosa de Solo Leveling, foi destruído pelos próprios governantes em um ato de traição. Mas e se isso tivesse sido intencional? E se no fundo ele quisesse esse destino, a sua própria morte? E aí pessoal do Moção Geek, estamos de volta para mais um vídeo e hoje trazemos mais um What If sobre Solo Leveling. Para os novos What If, uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se um evento na história de uma obra ou jogo mudasse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What If vocês querem ver, seja Solo Leveling, seja qualquer outro anime, e compartilhar com seus amigos, que é muito importante para o nosso canal. 起きろ。お前たちもすぐに俺の影にしてやる。もちろんお前も。 Esse dia eu estava relendo Solo Leveling, principalmente na parte onde o Monarca das Sombras conta sua própria história. Mas tem algo que não me desce. Desde os primórdios do universo, uma entidade existia acima de tudo e de todos. O Ser Absoluto, o criador dos governantes, dos monarcas e das ferramentas divinas. Era uma força incomparável, um ser que transcendia a compreensão. Tanto que, quando Jin-Woo entra na Dungeon Dupla, aquela estátua gigante representa o Ser Absoluto. E ela passa uma sensação completamente diferente do que esperávamos. Eu lembro da primeira vez que eu vi essa cena, eu pensei que ele seria o grande vilão da história de Solo Leveling. Um ser colossal que simplesmente varreu todo mundo da sala como se fossem formigas. Cara, eu achava que ele seria o maior desafio do protagonista. Eu achava que o Jin-Woo nunca chegaria nem perto de cair na porrada com aquela estátua gigante. Mas então vem a grande revelação. O Ser Absoluto foi morto pelos próprios governantes. O Monarca das Sombras até faz uma analogia com os humanos sendo mortos pelas máquinas que eles mesmos criaram. Isso por si só já levanta uma questão absurda. Isso significa que o Ser Absoluto subestimou as suas próprias criações. Ou será que ele permitiu que elas se tornassem fortes o suficiente para matá-lo? Os governantes o mataram porque queriam acabar com a guerra, pois na cabeça deles essa era a única forma de alcançar a paz. Mas tem um problema: o Ser Absoluto nem interferia diretamente na guerra. Ele não se importava com os monarcas ou com os governantes se destruindo. Na cabeça dele, a guerra era um ciclo natural, algo que deveria acontecer. E se esse era o seu pensamento, por que ele mesmo criou os governantes e os monarcas para estabelecer um equilíbrio? Se ele queria que todos morressem, causassem guerras e se virassem, entre aspas, por que ele se deu ao trabalho de criar ordem para esse universo? Mas a pergunta mais importante é: como um ser absoluto pode ser morto pelas suas próprias criações? Como isso é possível? Porque a gente não tem noção real de quão forte ele era. Esse ser simplesmente deu o poder da morte para o monarca das sombras. Ele criou mundos, criou os governantes, criou os monarcas. A ferramenta utilizada pelos governantes para reiniciar o mundo várias vezes, eu acho que foram 7 no total, também foi baseada no poder dele. Então, como alguém tão poderoso simplesmente morre sem prever nada disso? Se ele era o ser absoluto, significa que ele deveria estar acima do tempo. Ele deveria estar acima do destino, ele deveria estar acima de qualquer possibilidade de traição. Mas, de alguma forma, ele foi derrubado como se fosse apenas mais um jogador do tabuleiro. Isso não faz nenhum sentido. E se esse caos todo, o Monarca das Sombras, indo até ele pedir ajuda, né, em forma de governante ainda, né? O Ashborn ainda era governante naquela época, tentando convencê-lo a interferir na guerra, implorando para que ele destruísse os monarcas e trouxesse a paz, fosse algo que ele já sabia que aconteceria. Talvez ele já tenha dado o poder ao Ashborn justamente porque ele já sabia o desfecho dessa história. Ele já sabia que o próprio Ashborn iria se voltar contra os monarcas e também contra os governantes no futuro. Ele sabia que a guerra não terminaria com um simples equilíbrio, mas com um novo governante, no caso o monarca, né, surgindo das sombras. Se isso for verdade, então sua morte pode não ter sido um erro, nem uma falha, mas sim uma escolha. Mas se o ser absoluto sabia de tudo isso, surge uma última dúvida. Por quê? Se ele tinha tanto poder e controle, se ele sabia de sua própria queda, então o que ele realmente queria? A partir do momento que ele foi declarado morto, a guerra seguiu. O Ashborn utilizou seus poderes escondidos de Monarca das Sombras, ocorreu toda aquela guerra, os monarcas vieram para a Terra e os governantes vieram proteger, mas o que descobrimos? Que os governantes possuíam um artefato divino, a Taça da Reencarnação. Uma ferramenta capaz de voltar no tempo e reiniciar o mundo quantas vezes fossem necessárias. No caso, tem um limite, mas, enfim. Mas esse poder não era dos governantes. Ele vinha diretamente do Ser Absoluto. Isso significa que aquela porcaria daquele Ser Absoluto, não importa quantas vezes o universo fosse refeito, ele já sabia tudo o que ia acontecer, desde o momento zero. Ele consegue controlar o tempo.
Então, ele literalmente tinha como prever que seria morto, ele tinha como prever a traição do Ashburn, futuramente, né? E muito provavelmente tudo que ele fez foi sim com uma intenção. Eu penso, será que ele estava cansado? Ele devia estar entediado de viver todo esse tempo. Ele estava entediado pela sua vida. Ele queria um entretenimento, porque parecia. Senão, ele teria sim se intrometido na guerra entre os monarcas e os governantes. Ele teria tentado restabelecer o equilíbrio. Mas não, ele gostava disso. Então, muito provavelmente, ele deixou tudo acontecer. Ele deixou o Ashburn trair ele. Ele deu sim o poder do Monarca das Sombras para o Ashburn e ele sabia que em algum momento as suas criações iriam atrás dele para que ele fosse cobrado por seus feitos, por suas falhas e por ele ser o ser absoluto, né? Então ele precisava resolver, porque ele é a entidade maior do mundo. E quando falamos em tempo, falamos literalmente em tempo. O ser absoluto não apenas via o futuro, ele controlava o tempo. Cada traição, cada batalha, cada recomeço, ele já tinha visto isso tudo incontáveis vezes. Ele já sabia como tudo terminaria. Ele já havia visto a guerra se desenrolar de todas as formas possíveis. Ele já conhecia cada traição, cada escolha, cada consequência, antes mesmo que suas criações tivessem consciência dos seus próprios atos. Para ele, nada mais era surpreendente. Nada era novo. E isso irritava. Talvez por isso ele nunca tenha interferido diretamente na guerra entre os governantes e os monarcas. Talvez ele tenha deixado a destruição acontecer, não porque ele queria ver quem venceria, mas porque ele queria ver até onde as suas criações iriam sem ele. Se não houvesse mais um equilíbrio definido, se não houvesse mais uma entidade suprema para governá-los, o que aconteceria? Mas então veio a melhor parte, a traição. E ele adorou isso. Porque no fundo era isso que ele queria. Ele queria o caos, ele queria um jogo novo, ele queria algo imprevisível. A guerra não era mais o suficiente. Ele já sabia como tudo terminaria. Mas sua própria morte, isso sim era algo diferente para ele. O ser absoluto não morreu porque ele foi derrotado. Ele morreu porque ele queria ver até onde as criações chegariam sem ele. E no fundo, ele sabia que, mesmo morto, a sua presença nunca desapareceria completamente. Se analisarmos toda a estrutura do universo de Soul Leveling, tudo aponta para um fato: o ser absoluto quis morrer. Não havia ninguém mais forte que ele. Ele criou tudo. Ele criou a própria existência. Ele criou as leis que governavam o mundo: a vida, a morte, o tempo, o espaço. Se ele quisesse, ele poderia ter impedido a sua queda antes mesmo que ela começasse. Mas ele não fez nada, porque ele não queria impedir. Ele queria que isso acontecesse. Depois de incontáveis eras, onde cada evento já estava escrito, onde nada mais o surpreendia, onde tudo era um ciclo repetitivo e previsível, a única coisa que ele não havia experimentado era a própria morte. Ele permitiu que os governantes o traíssem, deixou que o matassem, e com isso ele viu a sua criação seguir por um caminho que ele mesmo não guiaria mais. Ele não queria mais segurar as rédeas do universo. Ele queria ver o que aconteceria quando suas criações fossem forçadas a agir sem ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu nem entro no assunto de que ele está vivo, tá? Ele deve estar onipresente, onisciente, ele deve estar tudo isso. Ele deve estar pelo universo porque o poder dele era incomparável. Eu não acho que ele está vivo, vivo mesmo. Senão ele seria citado em algum momento posterior. Mas sim, de alguma forma, os poderes dele seguem sendo utilizados, né? A taça da reencarnação foi utilizada, o poder do Jin-Woo, mas eu acho que como entidade, ele está sim morto, porque senão ele já teria aparecido em algum momento de Solo Leveling. Se ele tivesse desejado continuar existindo, nada nem ninguém poderia tê-lo impedido. Ele era absoluto, ele era supremo, e ainda assim escolheu deixar de ser o ser supremo. Porque no final, o maior desejo do ser absoluto não era governar, era ver o que aconteceria quando ele deixasse de existir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Eu espero que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem se essa teoria é válida ou não. Eu acho que sim, essa teoria é muito boa. Eu acho que ela gera um debate incrível. E eu espero vocês no próximo vídeo. Deixem um like, sigam no canal, se inscrevam e façam tudo o que vocês têm que fazer, porque esse vídeo é para vocês. Valeu!